Salve, salve rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre clássicos regionais do futebol brasileiro. É, isso mesmo, aqueles clássicos regionais que agitam ali as principais cidades do Brasil, entre os principais clubes também de cada região. Clássicos regionais ali a gente vai pegar basicamente os 12 clubes mais tradicionais do Brasil, né? Vamos dizer assim. Então seriam os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, os 2 grandes de Minas Gerais e os 2 grandes do Rio Grande do Sul também, tá legal? Então a gente vai pegar esses clássicos e vai ver ali os confrontos diretos entre cada um desses times, ok? Então vamos pro vídeo e vamos ver no que vai dar. Começando então com os clássicos paulistas, pelo time do Palmeiras. Palmeiras que tem ali o Derby Paulista contra o Corinthians, com 368 jogos, sendo 129 vitórias do Palmeiras, 128 vitórias do Corinthians e 111 empates. Logo após temos o Choque Rei contra o São Paulo, sendo 324 jogos, com 109 vitórias para cada lado e 106 empates. Bem disputado aí o Choque Rei, né? Finalizando com o Santos, que é o clássico da saudade, são 330 jogos durante a história, com 138 vitórias do Palmeiras, 105 do Santos e 87 empates para finalizar. Então ali no geral o Palmeiras leva vantagem perante seus rivais, né? Vamos dizer assim. Indo para o time do Corinthians, né? O Corinthians tem ali o Derby Paulista com o Palmeiras. Como a gente já viu, ele leva desvantagem, né, de um jogo. 129 vitórias para o Palmeiras e 128 do Corinthians. Aí a gente tem o Majestoso contra o São Paulo e é uma vantagem significativa do Corinthians, né, ao meu ver. 347 jogos, sendo 131 vitórias do Corinthians, 106 derrotas para o São Paulo e 110 empates. Contra o Santos são 339 jogos, 132 vitórias do Corinthians, 109 derrotas para o Santos e 98 empates, né? Então o Corinthians também ele só leva desvantagem mínima contra o Palmeiras. É um time que se dá bem contra os seus rivais, né? Vamos dizer assim. Indo para o São Paulo agora, São Paulo que tem o Choque Rei contra o Palmeiras. Como a gente já viu, é um empate entre os dois. 109 vitórias para cada um e 106 empates. O São Paulo se dá bem contra o Palmeiras no mata-mata, tá? Mata-mata, o São Paulo leva vantagem e na disputa de títulos o Palmeiras leva vantagem, né? Pra você ver a curiosidade. Majestoso, né? Já vimos que o São Paulo leva desvantagem significativa, 131 a 106, e contra o Santos o São Paulo tem uma vantagem muito boa, né? De 312 jogos, 134 vitórias do São Paulo, 105 derrotas para o Santos e 74 empates. Então o São Paulo também é um time que só se dá mal ali contra o Corinthians, né? E empata com o Palmeiras. Então ele não vai tão bem assim em clássicos, vamos dizer assim. Já o Santos, como a gente viu, é desastre total, né? Ele é freguês de todo mundo. Contra o Palmeiras é uma vantagem ali absurda, né? 138 jogos pro Palmeiras, né? Vitórias do Palmeiras e 105 do Santos só. Contra o Corinthians é 132 a 109 para o Corinthians. Aí pega o São Paulo, vai ser significativo também, vai ser 312 jogos com 134 vitórias do São Paulo e 105 do Santos só. Então o Santos é freguês dos 3 rivais da capital paulista. É um desempenho realmente muito baixo. E se eu não me engano, acho que só o Botafogo ali vai se igualar com o Santos, né? A gente vai ver mais pra frente que o Botafogo também no Rio de Janeiro tem um desempenho tão ruim quanto o Santos. E falando do Rio de Janeiro, né, vamos pros clássicos cariocas, começando pelo time do Flamengo, né? O Flamengo que nada de braçada no Rio de Janeiro, né? Como já era de se esperar, não tem muito o que fazer, né? É um time que está muito acima de seus rivais. Contra o Vasco, né, o clássico dos milhões, 327 jogos, sendo 125 vitórias para o Flamengo, 112 vitórias do Vasco, desculpa, e 100 empates.
Contra o Botafogo, são 327 jogos, 122 vitórias para o Mengão, 98 derrotas e 107 empates. O Fla-Flu, acho que é um pouquinho mais apertado, né? Não tanto, né? Vamos lá. 349 jogos, 128 vitórias do Flamengo, 109 do Fluminense, 102 empates. Então é um resultado realmente muito bom pro Flamengo, que deita e rola no Rio, né? Realmente o Flamengo carece de rival lá no Rio de Janeiro. Partindo agora pro Vasco, né? O Vasco que, né, uma fase terrível aí, quarto rebaixamento. Mas mesmo assim é um time que se dá relativamente bem com seus clássicos, né? Só tem desvantagem do Flamengo, que são 125 derrotas, né, contra 102 vitórias. Contra o Botafogo ele tem uma vantagem muito boa, vantagem considerável, né, vamos dizer assim, acho que é a maior das rivalidades. 126 vitórias contra 80 derrotas, é uma diferença absurda, né? Contra o Fluminense tem uma vantagem pequena, né, de 114 a 103, mas é uma vantagem, né? Então o Vasco é um time ali que, tirando o Flamengo, contra os seus outros rivais, é um time que se garante e costuma se dar bem, né? Vamos ir agora para o Botafogo, né? O Botafogo que infelizmente é um desastre. Um desastre em relação a clássicos. Contra o Flamengo, uma lavada, 122 a 98, né? Realmente resultado bem expressivo para o Flamengo. Contra o Vasco, pior ainda, 126 a 80, né? É muita coisa mesmo. Quase 50 jogos aí de diferença, é absurdo, né? Finalizando com o Fluminense, né? Uma diferença em relação aos outros rivais, é uma diferença um pouco menor. Mas mesmo assim não deixa de ser grande, né? 100 vitórias contra 117 é muito, muito pouco o Botafogo, né? O Botafogo realmente parece que parou no tempo, não consegue peitar os seus rivais, né? Tanto falando de título quanto falando de confrontos diretos. É absurdo o Botafogo ter tanta diferença assim para os seus rivais, né? Fechando com o Fluminense. O Fluminense que tem ali um jogo só de vantagem, justamente contra o Botafogo, né? Contra o Flamengo é uma diferença bastante grande, né? Se tratando de um Fla-Flu. 128 vitórias pro Flamengo e 109 do Fluminense, é realmente muito pouco. Contra o Vasco é um resultado um pouco mais apertado, mas mesmo assim o Vasco leva vantagem, 114 a 103. E contra o Botafogo, cara, 117 a 100, então uma diferença expressiva, assim, o Fluminense não vai correr o risco de ser ultrapassado pelo Botafogo, pelo menos não nesses próximos anos, né? Ainda mais levando em consideração que o Botafogo está agora aí na Série B, então os confrontos já vão diminuir um pouco, né? Só vai ter o Campeonato Carioca. Saindo do Rio de Janeiro e indo para o Rio Grande do Sul, né? Grenal, clássico gaúcho. E lá são bastante jogos, né? São 429 jogos, né? E o Inter tem uma vantagem expressiva contra o Grêmio, né? Vamos dizer assim. 157 jogos contra 136 e 136 empates, né? Então o Grêmio quase que é freguês do empate, né? Nessa disputa. E eu esperava mais equilíbrio, né? Se tratando de um Grenal, e o Inter realmente nada de braçada aí no Rio Grande do Sul, né? Passando agora para o nosso último clássico, o Clássico Mineiro, Atlético e Cruzeiro, e surpreendentemente, né, o Atlético Mineiro leva vantagem sobre o Cruzeiro, né? O que o Galo não tem de título, ele tem de soberania no confronto com o Cruzeiro, né? 333 jogos, sendo 125 do Cruzeiro e 145 do Atlético. 20 jogos aí de vantagem, né? Bastante coisa, se tratando também de um clássico tão acirrado, tanta rivalidade, né, quanto o Galo e o Cruzeiro. Então é isso, pessoal. Eu trouxe aí principalmente as rivalidades regionais, e futuramente eu vou trazer as rivalidades nacionais, né? Já estou com uma pesquisa feita aqui, foi uma pesquisa que deu bastante trabalho, mas eu vou trazer aí os jogos regionais, né, com os clássicos interestaduais, sempre também envolvendo esses 12 times, né? Eu não vou trazer mais que esses 12 não, porque acho que não faz sentido, né? Eu vou trazer sempre dos principais times de cada estado,
dentro do eixo ali do futebol, Rio-São Paulo, Sul-Minas, entendeu? Então vai ser isso. Agradeço pela presença de vocês, por assistir o vídeo até o final. Deixa um like pra mim, compartilha, comenta se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. E é isso, é nóis, valeu!